Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a série Rastro de Sangue da autora Kerri Menescal. Essa é uma série que começou a ser lançada pela Darkside em março de 2018, foi finalizada agora em novembro de 2021 e ela se passa na Era Vitoriana. Sim, um período que eu adoro e na chamada, na divulgação dessa série, ela prometia ser uma mistura de Agatha Christie com Sherlock Holmes. E isso porque a nossa protagonista, Audrey Rose, ela é uma moça à frente do seu tempo que quer ser médica legista e tá correndo atrás dos seus objetivos, tá como aprendiz de seu tio, mesmo que seu pai seja contra. E esse é o pano de fundo inicial de Jack o Estripador. Nós conhecemos a Audrey Rose, seu tio, as motivações dela para querer ser uma médica legista, as questões familiares, o porquê do pai não querer que ela siga essa profissão. Enfim, vários pontos. E nós conhecemos também o Thomas Cresswell, que é um aprendiz do tio dela, um rapaz brilhante, com uma mente muito ágil e que consegue tirar a Audrey Rose do sério. E é ali, aprendendo o ofício com o tio da Audrey, que ela e o Thomas vão ter o contato com as primeiras vítimas do Jack o Estripador. Vão perceber logo de cara um padrão, que são mulheres que são marginalizadas pela sociedade, em sua grande maioria são prostitutas. E é claro, gente, que a Audrey e o Thomas não vão se contentar em ficar apenas nos bastidores, fazendo a autópsia dos corpos, e vão começar a correr atrás de pistas, tentar descobrir quem é o Jack o Estripador, quais são suas motivações, e a partir daí a gente vai acompanhando a trama, que é regada a muita investigação, muitos corpos, muitos flertes, alguns vislumbres da época ali, e é tudo muito interessante. E apesar desses vislumbres da época, não é um livro que se foca muito nos costumes, sabe? E isso já fica claro desde o início, porque a gente tem uma personagem muito à frente do seu tempo, mas ainda assim nos é trazida as dificuldades pelas quais a Audrey Rose passa para poder exercer sua profissão, uma profissão na qual ela é realmente muito boa, e é muito interessante de ver a forma como a autora foi desenvolvendo isso no enredo. E apesar de existir esse romance, ele não é foco da trama, na verdade ele é um elemento para trazer leveza em meio a esse enredo um tanto quanto pesado, E eu achei bem interessante a forma como a autora mesclou isso tudo. Os personagens são muito bem construídos, é muito interessante acompanhar a trajetória deles nesse livro, e o final me surpreendeu bastante, viu? Eu não esperava quem era o Jack o Estripador, eu não esperava a forma como ele se revelou, e eu achei muito interessante, e isso me fez ter muita vontade de continuar no segundo volume. E depois de um enredo que me prendeu do início ao fim e de um desfecho que me surpreendeu, eu fui pro segundo volume da série, que é o Príncipe Drácula, e aqui a Audrey e o Thomas estão indo para uma das escolas mais conceituadas de medicina forense, para uma temporada de estudos, adivinha onde? Na Romênia. Pois é, não basta eles se meterem com o Jack o Estripador, agora eles estão indo para a terra do Vlad, o Empalador, o bebedor de sangue, a lenda viva. É claro, que essa viagem dos dois já começa daquele jeito, alguém já morre no trem, já fica um mistério no ar, e na escola em que eles vão estudar não é diferente, porque corpos começam a aparecer drenados e aquilo é muito estranho, algumas pessoas começam a suspeitar da volta do Vlad, que nós, conhecemos como Drácula. Só que a Audrey e o Thomas não acreditam nessa teoria aí não. E eles querem descobrir quem tá drenando esses corpos, quem tá cometendo os assassinatos, e vão correr atrás disso. Aqui a gente tem um desenvolvimento enorme do romance, a gente vê muito mais dos dois juntos, mas a gente vê muito da evolução pessoal deles também, sabe? Da forma como eles evoluem, como eles vão amadurecendo. E é muito interessante. Esse aqui eu já achei até mais sombrio do que o primeiro. Tem umas cenas aqui que eu fiquei assim meio agoniada, sabe? Porque realmente são bem descritas, então você fica imaginando na sua cabeça e é bem interessante. O desfecho do caso também foi muito bacana. E foram introduzidos também personagens secundários muito interessantes, que trouxeram um ar todo interessante pra trama, todo envolvente. Outro ponto que eu curti muito nesse segundo livro é a questão da Audrey estar lidando com alguns traumas, ela tá trabalhando aquilo nela, e aparecer mais da ancestralidade do Thomas, sabe? Que foi uma coisa também que deu um ar muito bacana pra trama. E eu achei que valia a pena mencionar aqui também, porque são pontos que realmente me agradaram muito. E foi outra excelente leitura, sabe? Eu não fico comentando muito, porque eu posso dar spoiler do primeiro livro, do final do primeiro livro, por conta desse aqui. Mas já adianto que também foi outro livro que me prendeu do início ao fim,
e que me proporcionou uma excelente leitura. E aí que eu amei o primeiro livro, amei o segundo livro e chegou o terceiro livro. Se você acompanha meus vídeos de leitura, sabe que em janeiro de 2021 eu li esse aqui e ele já não funcionou tão bem. Foi um livro que eu gostei? Foi, mas eu tive algumas ressalvas em relação a ele. Aqui, a Audrey e o Thomas, eles estão num transatlântico no Etrúria, onde um circo itinerante está se apresentando. E esse circo itinerante é um tanto quanto bizarro, e as apresentações deles algumas vezes causam até incômodo nos telespectadores, nas pessoas que estão assistindo o show. E é nesse cenário que as habilidades da Audrey e do Thomas vão ser necessárias mais uma vez, porque crimes macabros começam a acontecer nesse transatlântico, e muitos deles são revelados justamente durante as apresentações desse circo itinerante, onde nós vamos conhecer um ilusionista que me irritou bastante. Aqui, em meio a esse circo itinerante, nós temos o Mefistófeles, que é um personagem que vai ser introduzido, que vai disputar a atenção da Audrey com o Thomas, que foi uma coisa que já me irritou de cara, porque eu não suporto triângulo amoroso. E eu senti um quesinho de triângulo amoroso surgindo, eu falei, ai... E o problema com o Mefistófeles é que ele é um personagem interessante, mas toda vez que ele aparecia, ele não tinha uma fala tranquila, sabe? Era sempre uma palestrinha. E eu já tava com um pouco de ranço do personagem e ele começava a fazer palestrinha. Era aquilo, né? Eu já suspirava, contava até 10 e ia pra ler a parte dele porque realmente me incomodava. Foi um personagem que... Ai, dá pra ver, né? Mas que fique claro que eu vi várias resenhas desse livro, a grande maioria positiva, e muitas pessoas acharam esse personagem muito interessante. Eu particularmente achei chato, mas, como eu disse, tem esses dois pontos de vista, então vai que você gosta muito dele também. Mas esse livro aqui, apesar desses pontos que me incomodaram um pouco, ele tem uma coisa muito interessante, porque a gente, desde o primeiro volume, vê a Audrey passando por muitas coisas, e a gente acha que é uma pessoa muito madura e tudo mais, e ela de fato é. Mas ela é uma menina bem nova, sabe? Ela tem uns 16, 17 anos, se eu não me engano, no primeiro volume. Então, esse livro vem pra mostrar pra gente, no caso, que ela ainda é muito nova e que ela tem algumas questões em que ela é imatura e que ela precisa ainda amadurecer e tá tudo bem porque ela é idade, sabe? É muito interessante ver esse lado mais frágil dela. E a gente também vê uma certa vulnerabilidade no Thomas, que até então a gente enxergava como muito seguro de si, muito seguro de tudo que faz. E a gente vê essa vulnerabilidade nele também, sabe? E um outro ponto que eu achei muito interessante é que mesmo em meio a toda essa situação que surge nesse terceiro livro, a autora soube construir o Thomas de tal forma que ele ficou coerente com os dois primeiros livros, com as atitudes, com o apoio que ele sempre deu pra Audrey, com a liberdade dela ser quem ela é e dela decidir o caminho dela, sem que ele interfira, ainda que ele sempre queira estar do lado dela. E eu achei isso muito bacana, sabe? Então esse livro aqui tem os prós e os contras dele. Obviamente também vai ter muito sangue, vai ter muito assassinato, muitos crimes macabros, porque todos os livros dessa série têm. E nós vamos ter aqui então o Houdini fazendo algumas aparições também. Vamos ter os personagens secundários seguindo na obra, eles também têm continuidade nas histórias, o que é bem bacana. Eles vão ter papel fundamental nessa trama, porque inclusive a Lisa, que é a prima da Audrey, que aparece desde o primeiro livro, tá envolvida ali com esse circo itinerante, então assim, é bem bacana, é um livro bom. Tive minhas questões com ele, mas ainda assim foi um livro necessário para o desenvolvimento da trama. E depois de acompanhar a Audrey e o Thomas fazendo várias autópsias e correndo atrás de assassinos em Londres, na Romênia e nesse transatlântico, é a vez de chegar em Chicago, em Holmes Maligno, o último livro da série. Esse livro aqui, meus amigos, é eita atrás de eita, sabe? A gente começa com um desenvolvimento maior do relacionamento do Thomas e da Audrey, que já evoluiu muito nos outros livros, que foi amadurecendo, eles foram resolvendo suas questões, resolvendo suas inseguranças. Então aqui a gente teria sim que ter um desfecho dos dois. Eles estão apaixonados, estão querendo ficar juntos, mas muitas coisas vão acontecer. E em meio a todas as questões pessoais, as questões de relacionamento dos dois, nós temos um assassino em Chicago que lembra muito o modus operandi do Jack o Estripador. E aquilo vem gerando um enorme incômodo, porque
passa-se a acreditar que o Jack Stripador fugiu de Londres e foi pra Chicago, mesmo a Audrey e o Thomas sabendo que aquilo é impossível. Ou será que não, né? E nesse livro aqui a gente tem um assassino mais esperto dos 4 livros, sabe? Porque ele tá sempre um passo à frente e por mais que a Audrey e o Thomas eles tentem focar, parece que esse assassino sabe muito bem como eles agem e como escapar dos dois. E esse livro aqui, dos 4, com certeza foi o que mais me prendeu. Eu tinha meta de leitura, tava fazendo uma leitura conjunta dele, assim como eu fiz do Grande Houdini. E eu não conseguia parar de ler. Eu fui passando a meta porque eu precisava de respostas, eu precisava saber aonde estava indo o relacionamento do Thomas com a Audrey, eu precisava saber qual era a próxima vítima desse assassino, como ele ia agir da próxima vez, se eles iam conseguir chegar minimamente perto, sabe? E aqui o interessante é que a investigação até acaba se perdendo um pouquinho, porque tem essas questões pessoais, sabe? E justamente essas questões pessoais às vezes deixam os nossos investigadores aqui um pouco cegos para coisas que são muito nítidas, sabe? Que você como leitor fala, meu Deus do céu, abre o olho, olha pro seu lado e eles não conseguem ver, sabe? Porque eles estão lidando com muita coisa ao mesmo tempo. O que eu achei bem coerente, por sinal. E por ser o desfecho da série, eu acho que essa tensão foi interessante, ela foi necessária. Podia ter mesclado mais da investigação com o romance dos dois, mas ainda assim foi um excelente livro. O melhor da série, na minha opinião. Me envolveu muito, me cativou muito. Todo mundo teve um desfecho muito interessante, exceto a prima da Audrey, que podia ter sido um pouco mais explorada, porque ela tem muita presença nos outros livros da série também. Mas no geral, assim, todos os personagens muito amarrados, um desfecho muito interessante. Cenas que nós, leitores, que torcemos pela Audrey e pelo Thomas, esperávamos muito desse último livro da série e que vieram. Muita ação, muitas coisas inesperadas, muitas reviravoltas, muitos assassinatos, muito sangue, muita autópsia. Tudo que a gente esperava do último livro dessa série, sabe? Eu terminei a série encantada e querendo panfletá-la pra todo mundo, porque realmente me ganhou por completo. E no final de cada livro, a autora vinha com uma nota explicando, né, um pouco do período, um pouco das pesquisas dela, um pouco das referências, né, para a construção das histórias. E isso é muito interessante porque agregou ainda mais valor à trama e ainda mais conhecimento para quem tá acompanhando essa série. E isso acontece em todos os livros, tá, gente? Eu não comentei antes para não ficar repetitivo, mas todos os livros têm essas notas da autora. E eu acho que deu pra perceber o quanto eu gostei dessa série e o quanto ela vai deixar saudades, né? E é por isso que eu recomendo a todos vocês. Se você gosta de suspense, de crimes, de serial killers, de romance, de era vitoriana, é um prato cheio, gente, sério. Recomendo muito a leitura. E eu acho que vocês vão gostar também, viu? Porque eu, particularmente, amei. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem. Vale a pena dar aquela conferida. Se tiverem um conhecido, uma conhecida que talvez goste dessa série, que ainda não tenha lido, manda esse vídeo. Vai que a pessoa gosta e dá uma chance pra essa série incrível. Indiquem também o canal pros amigos que gostam de ler. Me sigam nas outras redes sociais pra gente poder ter uma troca ainda maior. Espero vocês lá. Um grande beijo.